my soul. I tell you that I'm too close to heaven, and I can't turn around. Paz, Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um Papo de Crente. Eu sou Ingrid Zorzanelli. E eu sou Rômulo Zorzanelli, e neste episódio a minha esposa preparou uma entrevista para mim que eu não faço ideia do que vai sair. Mas como ela é profissional, vamos ver no que isso vai dar. Então fique aqui até o final, deixa já seu like, se inscreve aí se você não é inscrito, porque eu tenho certeza que o que vai sair daqui dessa mesa vai impactar a sua vida e vai chamar a sua atenção. Então, vamos iniciando agora, após a vinheta que eu nem criei ainda. Mas esse momento vai estar em mute, você não vai saber. E vamos falar um pouquinho de caminhada cristã, de fé, conhecendo um pouquinho da gente, compartilhando um pouquinho das nossas experiências, né? O Rômulo vai falar de onde ele veio, de onde você veio. O Rômulo pode falar pro pessoal aí, compartilhar com a gente aí. Eu vim de Cariacica City, um lugar muito bonito, de montanhas, né? Eu costumo dizer que... Ladeiras, montanhas. Porque, por exemplo, quando eu ia na padaria, eu tinha que descer um morro, assim, que era igual uma montanha. A gente chamava de morrão, todo mundo conhece, morrão, né? É maravilhoso. Para descer de carrinho de rolimã, então, ó, top. E aí, Rômulo, nesse lugar onde você viveu, da sua vida, né? Qual foi a sua experiência com Deus, sua primeira experiência com Deus? Ah, muito boa. Sabe aquele menino levado lá do ensino médio que botava apelido em todo mundo? Era o camarada que fazia a zona, matava a aula. Então, esse daí era eu. Quem vê nem pensa, né? Quem vê não pensa. Não exagere que ele não era tão assim. Eu era o que tava lá tacando terror em todo mundo. Eu era quietinho, então todo mundo vindo assim achava que eu estava acompanhando os grandão, mas na verdade o cérebro era eu. Era mais ou menos isso. Então o que acontece? Vim de lá, minha experiência com Deus foi em um tempo assim que, sei lá, não sei, cerca de 14 anos de idade, eu tive sonhos, onde nesses sonhos aparecia uma luz muito forte, que, vou te dar um exemplo, era meia-noite mais ou menos assim, ou entre meia-noite e 1h da manhã, e tava tudo escuro, tudo apagado aí na minha casa. E de uma hora para outra eu vi um estrondo no céu, e a casa toda ficou iluminada. Eu olhava assim, atrás da cortina assim, ó, e não tinha sombra atrás dela. Eu olhava debaixo da cama, também não tinha sombra, tinha luz em tudo. Era dessa forma. Aí eu levantava para andar em casa sem saber o que entender, e a janela de um outro quarto que tinha, que dava para a varanda, estava aberta. Quando eu fui chegando perto dessa varanda, eu vi uma tocha de fogo. E nisso, quando eu olhei aquele brilho vindo de fora da janela, eu já caí de joelho e me prostrei. E ali eu entendi que era o Senhor. Você já entendeu nessa experiência que essa tocha aqui, isso que estava aparecendo para você era Deus? Que era Deus. Só para contextualizar, meus pais e meus irmãos, eles já eram da igreja. Eu lembro da minha mãe me levando para a igreja durante a infância, só que eu corria de ir, eu não gostava de ir. Quando eu ia, eu dormia ou eu ficava atrapalhando o culto. Então eu nunca entendi o que era Deus, o que era Jesus, o que era a música que eles cantavam, era bem desligadão. Por quê, Rômulo? Por que você não entendia o que era Deus? Por que você não buscou a Deus antes? O que você acha? Eu sei lá, eu tava vendo desenho, correndo atrás de pipa, eu vim de Cariacica, então se você aí da época aí de 2002, 2006, você conhece o que uma criança fazia naquela época, tava jogando bola na rua ou correndo atrás de pipa. Então, distraindo com as coisas desse mundo e com as pessoas que você andava, né? Exatamente. Influências, às vezes, boas ou más. Eu era criança, então não tinha muito disso de influência boa, mas eu tinha ali, sei lá, uns 8 até 13 anos. Essa mas você considera as pessoas que você andava influências boas ou más? Influências más. Na época da adolescência, assim, lá perto dos 14 anos. Por que acontece? Quando chega a idade ali de 13, 14 anos, vem aqueles convites para o mundo das drogas e das bebidas. Então, até os 10 anos isso aí é mais tranquilo. Mas vai chegando nessa idade, quando vai entrando no ensino médio, então aparece muita gente que mexe com droga e gente da bebida, certo? Então isso chama muita atenção dos adolescentes que querem dinheiro e vem de uma família que não é tão estruturada. É exatamente isso. Eu não sei você, né, eu e o Romo, a gente teve experiência de viver em comunidades. Então quando chega essa idade aí, você que viveu numa comunidade, você consegue ver, principalmente os meninos, né, olhar isso
olhar para uma pessoa que tem uma coisa e você não tem. E aí os convites são exatamente esses: bebidas, drogas, ou outros convites como cigarro. Eu falo, ninguém chega para você e fala, vou pagar uma conta para você. Mas uma bebida, todo mundo vai pegar e vai falar, e aí, não quer não? Aceita? Aconteceu comigo. Então, só falando aí um pouco desse adendo dessas nossas experiências. Exatamente. Então, o que acontece? Sobre as más influências, eu acredito que neste momento eu já estava andando com más influências, mas por qual motivo? Como eu falei, na minha rua tinha muitas crianças. E então, chegou na adolescência, cada uma foi para um ramo. Aquelas que tinham má índoles, a gente já sabe, vai mexer com droga. Outras ficavam na bebida. E acaba que, como já tinha ali um histórico de infância, desde cedo criados juntos, na rua ali brincando, você anda com essas pessoas. E o que acontece? Eu estava também junto com essas pessoas. E somado a isso, eu não, como eu falei, eu não gostava de ir na igreja, eu não gostava de igreja, eu não gostava de acompanhar minha mãe nos cultos, nem mesmo meus irmãos. Quando eu ia debaixo da ameaça de tomar uma surra, porque eu aprontava muito dentro de casa. Então é uma forma de alívio também para minha mãe. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas chegou um ponto que esse Deus, né, se apresentou a você. Você falou que teve aí esse sonho, que esse Senhor se apareceu para você. Me fala um pouquinho desse relacionamento com Deus. Quem é Deus para você, Romo? Maravilha. Quem é Deus para mim? Antes de tudo, eu quero só contar uma coisa aqui que é muito importante. Como eu falei, teve este sonho, mas não acabou nele. Teve um segundo. Onde eu estava no terraço da minha casa. Eu não sei porquê, estava de noite, eu estava no terraço, sei lá, fui parar lá em cima. E esse mesmo estrondo eu ouvi novamente. E essa mesma tocha apareceu no céu escuro. E eu olhava aquela tocha e aquilo me dava um temor muito grande. Uma presença de Deus que eu ficava assim, o que é isso? Isso é fora do normal. Era algo muito lindo. Só que ao mesmo tempo, eu olhava assim pra baixo, na rua, e tinha toda a minha vizinhança falando, sai daí, seu maluco, desce daí, o que você tá fazendo? Todo mundo dando gargalhada e apontando pra mim. E eu olhava aquilo e achava muito estranho, como se eles quisessem o meu mal. Mas eu sentia muito maravilhado quando eu tirava o olhar deles e olhava pra essa tocha. Então aquilo me marcou muito, eu sem entender nada, eu falei, aquilo é Deus. Aquilo é Deus. A minha mãe falava de Deus, eu não falava de Deus, mas aquilo é Deus. Até então não sabia de nada, que tinha Jesus Cristo, nada. Era desligado. Nesse presente momento, você já teve a vontade, a partir daí, de ir pra igreja? Como que foi? Não tive. Lembra Como que foi? Vou falar, calma. Lembra que eu andava com algumas pessoas que não eram de má índole? Então, o que aconteceu? Não eram de má índole, né? Eram de má índole, foi errado. O que aconteceu? No início do ano, do terceiro ano, eu estava indo para a escola e de costume todo mundo gostava de chegar atrasado. Mas teve um dia que eu fiquei muito agoniado. Parecia que eles estavam parando a cada passo que dava, eles paravam 1 minuto e depois voltavam a andar. E aquilo estava me agoniando muito, de uma forma que eu não entendo. Até que quando chegou na rua da escola, eu puxei meu celular e olhei a hora. Aí faltava coisa de 3 minutos para poder fechar o portão da escola e não deixar ninguém entrar, porque a gente era acostumado a matar a aula. Então eu pensei, 3 minutos dá pra mim adiantar, andar mais rápido e chegar, o segurança vai deixar eu entrar. Pensei assim. Foi nesse momento que eu saí daquele grupo e comecei a andar rápido, na frente deles. Quando eu tava chegando na escola, eu vi uma moto passando do meu lado e vários disparos de tiro. Ali eu fiquei sem entender, eu só pulei debaixo de um carro. Eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Foi tiro mesmo? Foi o rojão? O que aconteceu? Sem entender nada. E pulei debaixo do carro, foi quando o segurança falou, corre, entra aqui. E eu peguei e entrei. Aí saiu a diretora, saiu o professor, tudo. Aí depois que eu fui entender, tinha 2 caras de moto querendo matar um dos alunos que estavam no meio desse grupo. Só que não sabia quem que mexeu com um tal lá numa festa que teve. Um mal entendido, né? Mal entendido, eu não participava de festa, mas eu sabia que ali tinha pessoas que mexiam com coisas ilícitas. E esses caras de moto estavam esperando para saber quem daqueles que estavam nessa roda era a pessoa que eles queriam amedrontar ou de repente matar mesmo ali naquele local. E como eu fui a pessoa que não queria andar com eles e andei na frente, de repente eles pensaram, é aquele camarada que a gente tem que matar. É aquele que tá correndo, Aquele né? que tá correndo, ele viu a gente, ele correu, então vamos pegar ele.
Mas não, eu só tava querendo chegar na hora. Olha, E isso aconteceu. Eu fui. O Senhor me livrou ali da morte, né? De tiros. Eu lembro do portão furado da escola. A janela da sala da diretoria quebrou com a bala, né? O vidro estilhaçou. E a partir dali eu fiquei assustado, em choque. Mas até então não fui pra igreja. Mas quando eu cheguei em casa e minha mãe ficou sabendo, ela falou: Ó, você teve os sonhos, o Senhor te livrou. Se eu fosse você, vai pra igreja, vai agradecer a Deus. olha aí a instrução, né, da mãe que entrou como mentora nesse momento, né? Um mal entendido aí foi um livramento de morte, né, Rô? Foi livramento. Você entende que foi através de um mal entendido ali com aquelas más companhias. Eu também sou da criação em que a mãe falava: quem anda com porco, farelo come. E aí a gente vai ouvindo essas instruções aí e acaba que em situações como essa a gente vê isso realmente acontecer de fato. E quase que o Romo passou por uma situação aí muito difícil, né, Romo? Exatamente. Até Quase que porque, foi morto, né? se eu perdesse minha vida, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não era batizado, eu não sabia nada de que é Bíblia, o que é Deus, o que é céu, eu não sabia nada. Eu sabia que tinha coisa que minha mãe falava que era errado, não podia fazer, que era pecado. Fora disso, não sabia de nada. Mas aí passou ali alguns dias, eu acabei indo na igreja, né? De tanto minha mãe ficar falando. Porque ela falou pra mim ir na igreja, mas eu não fui. Tava nem aí. Mas certo dia eu fui na igreja. E assim, quando eu participei do culto, aquela mesma presença que eu senti no sonho no terraço, eu senti no coração. Eu não sabia explicar nada, eu só me derramei em lágrimas. Senti algo tremendo dentro do meu coração. E no final do culto, que hoje é pastor Valdetrudes e o Fabrício, pessoas que eu considero tanto, eles conversaram comigo e falaram sobre aquele sonho e que o Senhor tinha uma obra na minha vida e perguntaram se eu queria aceitar Cristo. Eles falaram ou você chegou a eles e falou? A minha mãe citou no momento que eu estava depois no final do culto. A minha mãe perguntou: olha, ele teve uns sonhos aí e o Senhor livrou ele da morte. Aí eu trouxe ele no culto. Aí nisso eu já tava chorando, tava nem falando com eles. Quem tava contando era minha mãe. Mas aí eles foram, me perguntaram do sonho, contei ele brevemente para eles. Contei também da situação que aconteceu e eles falaram que realmente o Senhor tava querendo uma obra com a minha vida, que o Senhor me livrou da garra da morte. E perguntaram se eu queria aceitar Cristo. E naquele momento ali, eu disse que sim, eu recebi a oração. Eu senti um consolo enorme no meu coração, que eu não sabia explicar. E assim começou a minha jornada na presença do Senhor. E já me adiantando, o primeiro sonho, onde eu estava ajoelhado na janela, vendo uma tocha de fogo. Desse sonho também eu acho que eu não falei no início, mas eu vi o meu irmão ao meu lado também, porque a gente dormia no mesmo quarto, mas eu vi ele ao meu lado. Nesse mesmo ano eu aceitei a Cristo e fui para a igreja, me batizei. No final do ano, eu e meu irmão fomos levantados ao obreiro, para poder estar participando dos atos do culto naquele mesmo ano. E quando eu e meu irmão estávamos de joelho e recebendo a imposição de mãos, eu lembrei daquele sonho que eu tive, onde tinha uma tocha e estava eu e meu irmão ajoelhado, recebendo ali a bênção de Deus. Então, uma confirmação que o Senhor me deu, que assim, eu fico maravilhado de contar e compartilhar isso contigo. Vendo tudo isso aí que você falou e das experiências das pessoas que chegaram até você, né? E os irmãos ali na igreja que impuseram as mãos, toda essa experiência com Deus, como que você acha, o que você acha, né? Por que é importante falar de fé? Por que fé é impactante? Qual a importância da fé na sua vida? A importância da fé. Por que a fé é impactante? O que acontece? O próprio Jesus falava, né, sobre quem praticava a lei, mas realmente não vivia ela, né? Praticava ali a risco, mas não vivia ela. O que acontece? A palavra diz que nós temos que ter fé e acreditar que o Senhor vai prover as coisas. E que a fé é o firme fundamento da igreja, né? Das coisas que se espera e não vê. Então, o que acontece? A minha experiência de fé não foi um homem que chegou para mim e explicou o que é Deus ou explicou o que era o Espírito Santo. Mas foi o próprio Deus que falou comigo em sonho. E eu acreditei nisso. E ninguém tira de mim que ali foi Deus falando comigo.
E as confirmações que vieram na sequência fortaleceu ainda mais essa experiência que eu tive. Tive outras experiências à frente, mas essa foi a primeira, foi a marcante. E o que que é... vamos lá. Vamos usar a fala de Jesus agora também, para mim não me interpretar mal. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Certo? Eu acreditei naquele sonho, no que o Senhor falou. E depois eu comecei a entender o que estava na Escritura. E eu acreditei. Entendeu? Acreditei muito. Acredito até hoje na palavra do Senhor. E eu vejo a glória de Deus. Eu vejo os milagres, eu vejo as coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. A providência, a salvação, que é o maior milagre, que é a salvação em Jesus Cristo. A minha família, a minha esposa, o meu filho que está ali dormindo. Então tudo isso, como eu falei no início, eu não tinha expectativa de nada disso. Nada. Mas logo no início da minha caminhada, tá aproveitando, o vídeo tá um pouco longo, mas eu gosto de falar disso. No início da minha caminhada, logo quando eu comecei a caminhar na igreja, a servir ao Senhor, eu comecei a ver as famílias dentro da igreja. O pai e a mãe servindo e os filhos ali, instrumentistas e tal. E eu lembro que eu desejei aquilo. Eu desejei aquilo no meu coração. E coloquei isso diante do Senhor. E hoje eu vejo esse milagre acontecendo na minha família. Para honra e glória do Senhor Jesus. Então é aquilo. Se você crer, você verá a glória de Deus. E não é terceiros, é você e Deus. Glória a Deus, né? Aproveitando essa importância, fazer um ping-pongzinho ali, né? Pro Rômulo falar um pouquinho. Um louvor que impactou sua vida, Rômulo. Um louvor? Você tem até aquela experiência do louvor que você não chegou a contar, mas um louvor que impactou sua vida. Tá, tem dois. Tem Palavras da Lauriette. Vamos. Tem Palavras da Lauriette porque... Lembrei. Por que eu fui na igreja? Porque teve um dia que eu estava na escola depois desse cenário do tiro. E eu tinha uma playlist de músicas mundanas, terríveis. Certo? E eu, por algum motivo, acho que eu mandei pro meu pai uma vez, ou pra minha mãe, um louvor no WhatsApp e ficou salvo no meu celular esse louvor. Eu não queria louvor nenhum no meu celular. Mas aí, quando eu fui lá clicar em aleatório, eu não coloquei na playlist, eu coloquei em todas as músicas do meu celular. Eu tava matando uma aula, andando no pátio da escola, aí do nada apareceu esse louvor. Então quando eu comecei a ouvir, por algum motivo eu não tirei o louvor lá do meu celular e comecei a escutar ele. Ali eu também senti a presença de Deus muito forte no louvor Palavras de Lauriette. E foi por esse motivo que o Senhor foi trabalhando também no coração que eu fui para a escola. Eu posso ter errado na cronologia de algum fato ali de semana, eu não lembro se foi na mesma semana, se foi 2 semanas depois, mas eu lembro que foi um período muito curto. E foi tudo muito rápido. Que o Senhor foi abrindo os meus olhos e foi uma experiência maravilhosa. Glória a Deus aí, gente. A importância também dos louvores. Que um louvor pode tocar o coração. O Senhor usa louvores, usa sonhos. Ele age como quer, da maneira que quer. Eu acho muito impactante isso. Até trouxe essa pergunta porque esse louvor também me marca também de forma muito importante. E tem outro também. A Paz que Tu Procuras. ICM. Joga no YouTube que você também vai conhecer. Glória a Deus, né? Um versículo que te marcou. Um versículo? Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse versículo me marcou. Por quê? Tem outros. Porque tem outro versículo também, que é, no fim, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Muitas vezes a gente almeja coisas grandes, mas a palavra já diz claramente. Temer a Deus e guardar os mandamentos. Ser fiel no pouco, sobre muito o Senhor te colocará. Não adianta você, sei lá, alcançar 1 milhão de pessoas, sendo que você não é fiel no básico, naquilo que o Senhor te entregou. Né? Como a parábola dos talentos. Cada um o Senhor entrega a sua medida, para poder multiplicar. Mas é importante que você multiplique, que você seja fiel no pouco que o Senhor te dá. E para encerrar, em seus passos, o que faria Jesus? Jesus estivesse aqui agora, com você, né? Como ele está, como nós cremos que ele está. Se ele estivesse em pessoa aqui. O que ele faria? O que Jesus faria nesse lugar? Na sua vida, no ambiente que você vive, no seu cenário. Bom, primeiramente, ele ia me ensinar a falar melhor no vídeo aqui do podcast, porque você pode ver, o Sermão do Monte é maravilhoso, entendeu? Ele começou o Sermão do Monte de forma maravilhosa, depois, sei lá, Mateus 5.
Então ali chamou a atenção da multidão toda, e sem microfone, hein? Aqui eu tô usando microfone, que eu tô aprendendo a configurar, mas Jesus pregou pra multidão sem microfone e prendeu a atenção de todo mundo. Então provavelmente ele ia falar assim, ó, Romulo, vocês estão fazendo um trabalho muito bom aqui, Ingrid, mas eu tenho que ensinar vocês a como falar com as pessoas de forma simples, de forma objetiva. E como ele é a sabedoria, Jesus Cristo sabe de todas as coisas, eu tenho certeza que Jesus Cristo ia falar ao seu coração também. Assim, não sei se eu respondi essa pergunta, mas foi o que eu imaginei aqui. Mas na verdade a pergunta é mais para você entender o que você poderia fazer hoje que talvez que Jesus queira que você faça. Que Jesus faria. Que Jesus faria? Ah, eu sei. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Pera aí. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Leia a palavra e ore. Tá? Tudo que eu tô falando aqui é uma maneira mais fácil de absorver e de se alimentar do que se você pegasse a Bíblia e lesse. É basicamente isso. No fim a gente foge disso aqui, ó. Então, não foge não. Vai ler a palavra. Entendeu? Então você Isso se é o que sente Jesus, nisso, né? isso é o que Jesus falaria pra mim. Você se sente um pouco cobrado nisso. E você acha que ler mais a palavra é o que o Senhor Jesus faria. Também acho que Jesus vivia de oração, tá? No Monte das Oliveiras, ele vivia em oração, ele estava em oração o tempo todo. E ele deixou essa prática muito correta para a nossa vida, como vencer na vida, né? Através da oração, minha vida foi muito impactada por pessoas que tiveram vidas de oração. Então esse foi mais um dos nossos podcasts. Nós estamos encerrando aí. Eu espero que essa experiência do Romulo, essa troca que a gente trouxe nesse papo aqui de crente, né, da nossas vidas, da nossa experiência, tenha acrescentado a sua vida e que você se sinta inspirado para falar um pouco do que o Senhor fez na sua vida, do amor de Deus, das coisas que Deus faz. Se a gente for parar para pensar, né, tem uma frase que me impactou muito, que eu já ouvi uma expressão que eu ouvi na minha vida, que é que Deus é o Deus que provê até o chinelo do pé. É porque a gente às vezes acha que vai descer algo do céu, uma coisa maravilhosa, mas como o Romulo falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus às vezes está nessas coisas. Deus providenciando para você um chinelo do pé. Deus providenciando para você uma roupa, uma coisa que o seu coração desejou que ele ouviu. Deus é o Deus que ouve a intenção, ele permeia aqui a intenção do coração. Falar de Jesus é bom demais, gente. Então vem falar de Jesus. Deixamos mais uma vez o convite também para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Nesse estado que nós estamos no Espírito Santo. Então vem falar um pouquinho do Senhor, do que Deus faz na sua vida. Deus ainda realiza milagres, Deus ainda transforma vidas. Nós cremos. Muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço, a paz do Senhor.